Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Vestuário, o setor da criatividade e que movimenta a economia. Olá, estamos começando o programa Oportunidades e é sobre este assunto que nós vamos falar hoje, o setor de confecções. Eu quero apresentar aqui os meus convidados. Primeiro eu apresento o José Carlos Bergamin. Ele é um empresário, presidente da Câmara do Vestuário da Federação das Indústrias do Espírito Santo e também presidente do Conselho Temático da Economia Criativa lá da Federação, né? Tudo bom, Bergamin? Tudo bem, boa noite, Guilherme, boa noite a todos. É bom falar do vestuário, né? Afinal de contas, né, nessa depressão econômica que está aí, o vestuário tem alguma coisa que traz um pouco de emoção para as pessoas, pelo menos andar arrumado, né? Com certeza. Vamos falar muito hoje aqui e o Bergamin vai dar muitas dicas também, né? Falar um pouco do setor e falar também da questão da moda. Richard Moreira, eu quero apresentar agora o Richard Moreira. Ele é economista, consultor empresarial também, sempre trabalhou com a questão do comércio exterior também, né, Richard? Tudo bom? Também, tudo bem, Guilherme. Boa noite a todos. É interessante, né, que o momento pede para falar de diversos setores, né? E o setor de vestuário, a indústria têxtil em geral, é um setor muito importante para a sociedade em qualquer lugar do mundo, até porque vestimento é um bem de primeira necessidade, né? As pessoas não podem ficar sem. Então, independente das situações econômicas pelo mundo, ou sejam locais, regionais, estaduais ou internacionais, o vestuário sempre vai estar em destaque. Ok, obrigado pela presença de vocês dois aqui. Hoje vamos ter que aprender muito, né, sobre esse setor que movimenta a economia. E, aliás, o Espírito Santo veste o Estado, veste o Brasil e veste também alguns países do mundo. O programa Oportunidades já está no ar. Primeiro, obrigado mais uma vez por vocês terem vindo hoje aqui para falar sobre este setor, né? Setor de vestuário, né? Primeiro, eu queria saber, agora iniciando a nossa conversa, como é que está o setor, né? Eu vou perguntar ao Bergamin, que é o representante aqui. Até me pergunto de vez em quando se o setor do vestuário entrou nessa nova crise. Eu digo não entrou porque ele não saiu da anterior, então já estava dentro. A crise continua. Ou seja, é um setor que aprendeu com os anos a lidar com as crises e a sobreviver na crise. Por isso, nós tivemos menos impacto neste momento. De qualquer maneira, né, a situação econômica atingiu a toda a sociedade e, consequentemente, também o nosso setor. De qualquer modo, por outro lado, nós tivemos uma melhoria do câmbio em função da desvalorização do real que nos tornou competitivo. Então, a partir de um longo tempo que se falava só na grande dificuldade de competir em função da Ásia, especialmente a China, nós agora estamos diante de novas possibilidades a partir de que nós podemos novamente nos inserir no mercado internacional. É isso que nós estamos trabalhando aqui no setor. A Federação da Indústria, a Câmara do Vestuário, está instalando um grande centro de desenvolvimento do vestuário ali no Senai de Araçás, no sentido de requalificar o empresariado, por outro lado, fazendo articulações com o governo, com os órgãos de fomento, para estruturar novamente o nosso setor e a gente buscar, nesse novo cenário que logo depois dessa crise se apresentará, novamente uma condição mais sustentável ao nosso setor. Tem até a questão da qualificação, mão de obra, criatividade, né? Eu quero ouvir o Richard, inclusive, a respeito do que ele pensa sobre o setor hoje, né? Principalmente nessa área da economia aí, Richard, por favor. Não diferente dos demais setores, todos estão enfrentando praticamente a mesma crise, né? Uma crise muito diferente, que não é simplesmente uma crise econômica. A crise econômica foi uma resultante da crise de confiança política, né? Então, já que a política determina as regras do jogo, a economia é a primeira a sofrer com essa situação. Aí toda a sociedade tem uma reação em cadeia de forma negativa, né? Que vem o desemprego, isso tira o dinheiro de circulação, e as pessoas começam a priorizar as suas compras. Mas o setor têxtil tem esse diferencial porque as pessoas não vão ficar sem roupa. Essa que é a grande vantagem do setor, vamos dizer assim. Nessa questão da confecção, da indústria têxtil, do vestuário em geral, o que pode resolver mais nessa situação, você até citou há pouco aí, um fator que seria a qualificação melhor, a redução de custo, né, como padrão. Nessa redução de custo, qualificar melhor aí a distribuição
do vestuário em relação ao tipo de comercialização, de venda, atendimento, a questão também que surge, né, que é recente, mas que ainda está em grande expansão, que é a economia criativa, né, que é agregar valor a esses produtos através do capital intelectual de quem trabalha no setor, desenvolver a criatividade, agregar valor a essa situação para assim melhorar, né, a competitividade dos produtos. E engraçado que o setor tem uma característica própria, né? O Bergamin pode até explicar melhor sobre isso, porque é um mosaico, né, de empresas, micro, pequenas empresas, né? Às vezes até no terraço de uma casa, né? E que juntas, né, essas empresas juntas formam esse setor grande aí, né? É como o Richard disse, né? Enquanto as ilhas de nudismo não tomar conta do Brasil, nós não podemos desistir nunca, né? Então, nosso único concorrente que nós admitimos é esse. Fora esse, nós temos que ser melhores. E dentro dessa questão da melhoria, é buscar o consumo através do desejo, ou seja, na parte emocional das pessoas, né? E com relação a isso, é que nós temos que desenvolver nessas plataformas que vêm orientadas pela economia criativa, de buscar mais designer, né? De cada vez mais transformar o designer em processo, ou seja, criatividade em processo, que o designer seja sempre o alavancador, né? Do valor e da riqueza do setor. E é nisso que nós estamos e vamos continuar trabalhando, de que nós temos cada vez mais um produto que parta das expressões culturais da nossa sociedade, especialmente da capixaba, e que através com interlocução de outros estados mais evoluídos com a moda, a gente possa levar, né, esta qualidade e essa percepção do produto capixaba para outros setores. Nós somos um estado de 2%, mais ou menos, né, Richard, da sociedade brasileira. E nós, para nos desenvolvermos, nós temos que alcançar outros mercados mais amplos. E para alcançar esses mercados, nós só podemos fazer isto com um produto melhor e de reconhecimento melhor, de percepção melhor. A característica principal do produto capixaba seria o que hoje, dentro do vestuário? Você fala em setores? Em criatividade. Não, em criatividade. A gente vê lá, assim, a moda vem de Milão, mas e aqui, Espírito Santo, o que ela cria mais? Bom, aqui como nós somos uma região que já está numa região mais quente do país e muito de litoral, a nossa roupa é uma roupa leve, descontraída, que vem inspirada pelo mar, não tenha dúvida disso. Nas expressões culturais, nós somos um povo muito eclético, né? Uma sociedade formada por muitas raças, né? que aqui se unem, se juntam e formam um ambiente muito propício para o desenvolvimento das criatividades. E a nossa moda já é percebida dessa forma, né? Isso ajuda, na sua opinião, esse tipo de visão que o capixaba tem sobre a moda, o empreendedorismo? Isso ajuda também a alavancar o setor? Totalmente. Seria o principal diferencial hoje, no momento que vivemos, exatamente essa criatividade de ter desenvolvimento e criar a sua própria tendência e não copiar as tendências, né, que vêm de fora. Aliás, por que nós copiamos? Que alguém foi lá e criou. Então, você tem dois tipos de caçadores no mercado. Você tem os caçadores de tendência e você tem os criadores de tendência no mercado. Então, passou da hora pela criatividade que o capixaba e todo brasileiro tem, de usar essa criatividade com inteligência e começar a criar essas tendências, exportar essas tendências, não mais importar essas tendências. Então, nós temos essa possibilidade. Existe uma questão muito interessante. Nós somos de uma geração, principalmente eu falo isso por mim, de que você não podia presentear uma criança com roupa, e sim com brinquedo. Hoje você pode ver que já inverteu. O que existe de indústria têxtil e confecção para o mundo infantil é muito grande. Né? E a questão de criatividade é uma tendência. Né? A roupa substituindo o brinquedo hoje para presentear o público infantil. Isso é uma economia criativa. Isso desenvolve. Nós temos aqui 3 faculdades de moda, mais o Senai que cuida disso e, como foi dito aqui, nós precisamos que a nossa criatividade seja muito qualificada. Nós falamos muito de criatividade brasileira e não ganhamos dinheiro com a nossa criatividade em função de que elas são muito efêmeras, muito soltas. Por exemplo, falando do vestuário, a gente imagina que colocando aí
papagaios e algumas coisas nas estampas e tal, isso é identidade brasileira, isso é moda brasileira, isso é criatividade brasileira. Isso não é, isso é buscado de uma maneira muito mais profunda, através de estudos que vêm desde antropologia e tudo mais. Ou seja, é nesse sentido e nessa direção que nós temos que caminhar, e porque só assim que nós seremos percebidos como diferentes, como especiais. Deixa eu fazer duas perguntas aqui. A primeira é sobre quantas indústrias, né, quantas fábricas, melhor dizendo, de vestuário nós temos hoje no Espírito Santo, primeiro, e quantas delas trabalham com estilistas, mais ou menos assim, uma percentagem? Guilherme, de tal maneira que nós somos 1.300 empresas, ou seja, em torno de 20 mil empregos aproximadamente, diretos, né? Isso é uma cadeia imensa, como você disse. Hoje para fazer um vestuário é até aquela complexidade da terceirização, né? Uma peça de roupa ela é complementada por muitas expertises. É lavanderia, é acessórios, é apliques, é acabamentos artesanais, é uma enormidade de atributos que se colocam ali na peça para ela adquirir o valor necessário. E isso é muito feito por pequenas indústrias. Chegam a ter artesãos, por mais qualificação, por mais tecnologia que nós aplicamos, na indústria do vestuário, sempre a cada maquininha costurando ponto a ponto vai ter um operador ali atrás. Ela é intensiva de mão de obra e, como tal, ela precisa ser reconhecida, ou seja, nós não somos grandes geradores de impostos, nós somos grandes geradores de emprego. E é importante porque o Espírito Santo tem uma margem muito desenvolvida na indústria, mas nós temos muitos municípios sem nenhuma vocação industrial e que um setor como esse, que se instala em qualquer terraço, em qualquer bairro, que se instala rápido, que não polui, né, que ocupa as pessoas no seu local de trabalho, é muito importante, inclusive aqui para metrópoles, para a gente não transferir cada vez mais pessoas para aqui. Só queria aquela pergunta que eu fiz anteriormente, antes de chamar o nosso break. Quantos por cento dessas empresas têm estilistas hoje? Eu fiquei devendo isso. Como são empresas pequenas que vêm através da sua família, quando ela entra no setor, ela entra já por vocação. Então, ali, em cada indústria já tem o seu estilista, nem que seja a proprietária, nem que seja a dona. Ela já trabalha com isso. E através das faculdades, os seus filhos foram participando, eu diria que hoje 75% a 80% das empresas trabalham com design a partir do seu estilo próprio. E como você falou das 3 faculdades que nós temos hoje aí, então vocês estão absorvendo esses profissionais? Sim, elas vão todas para o setor, para ter o seu próprio negócio ou para se colocar no mercado. Tá, vamos falar então mais sobre o setor no próximo bloco, vamos fazer nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já.